Bom dia, meu irmão, a graça e a paz do Senhor, tudo bem? Deixa eu te trazer uma reflexão nesta manhã. Ontem eu estava meditando lá no finalzinho do livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 36, vamos lá. Ele diz assim, né? E enquanto eles falavam isto, isso os discípulos, né? Enquanto eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e me vede. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, Jesus está falando: Ó, vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo, eu tenho carne e ossos, eu não sou um espírito. E falando isso, ele mostrou suas mãos e seus pés. E eles ainda não crendo. Olha só, os discípulos, mesmo vendo os cravos nas mãos e nos pés, vendo Jesus falar, eles não estavam crendo. E eles ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhes: Tendes aqui algo de comer? Isso aqui me chamou muita atenção. O próprio Jesus, ali com os discípulos, vendo aquela situação e eles não estavam acreditando em Jesus, achando que era um espírito, achando que era uma assombração, Jesus fala: Vocês têm algo de comer? Versículo 42. Então eles lhe deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Olha que interessante. Jesus, como sempre, muito sábio. Muito sábio. Jesus aparece aos discípulos depois da sua ressurreição, depois de ter aparecido para as mulheres, depois de as mulheres ver o túmulo vazio. E nos seus últimos momentos aqui na Terra, ele ainda traz ensinamentos para os discípulos. Esses, os mesmos discípulos que viram toda a trajetória de Jesus, que viram os milagres, que viram tudo que Jesus fez, a revolução que Jesus fez, a história que Jesus fez, viram Jesus crucificado, mas mesmo assim não acreditaram em Jesus. Não acreditaram que ele estava voltando, não acreditaram que ele estava ali presente a eles. E Jesus, para a cereja do bolo, para trazer um ensinamento para eles, fala, né? Vocês têm algo de comer? A gente sabe que Jesus não estava com fome naquela dia. Jesus não estava querendo comer fisicamente. Mas ele queria trazer uma mensagem para aqueles discípulos, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Talvez Jesus deve ter pensado assim: rapaz, eu vou comer aqui, pegar um peixe, comer, tomar um mel, e eles vão ver que eu sou de carne, porque espírito não come, né? Então Jesus, de forma simbólica, mais uma vez vai trazendo ensinamento para aqueles discípulos. E é interessante que aí no final do versículo do livro de Lucas vai falar por que que Jesus fez isso, né? Porque Jesus ainda tentava tratar a fé daqueles homens. Aqueles homens ainda estavam no processo de transformação. E isso é interessante para as nossas vidas porque a gente sempre está nesse processo de transformação. Mas o que a gente tem de diferente dos discípulos é que eles não queriam perder o melhor amigo deles, Jesus. Era o melhor amigo, era o salvador, era o mestre deles. Eles não queriam perder, e eu entendo isso. Talvez se eu e você estivesse no lugar dos discípulos, a gente também teria medo de perder o nosso mestre. Mas Jesus sempre alertava eles que ele ia, mas iria deixar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E aí, era isso que os discípulos não entendiam e hoje a gente entende. Hoje a gente entende que era necessário Jesus morrer para eu e você termos a vida eterna, para nós podermos ser ligados com o Pai novamente. Nós éramos inimigos de Deus. Você entende isso? E foi preciso uma morte vicária, foi preciso uma morte sacrificial para eu e você termos acesso ao Pai. Só que Jesus subiu aos céus e não deixou nós órfãos. Ele não foi preparar o nosso lugar e deixou a gente sozinho, porque ele sabe, ele foi homem, ele passou dificuldades aqui na terra. Ele deixou o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Ajudador, e é ele que nos conduz todos os dias, é ele que nos dá o conforto, o consolo, o alerta, a exortação, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós e que nos ajuda todos os dias, desde o despertar até o deitar.
Então era isso que os discípulos tinham medo, eles achavam que iriam ficar abandonados. Mas a gente vê logo lá em Atos 2 o descer do Espírito Santo e aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa que Deus fez na vida dos discípulos. Então que você possa entender que o Espírito Santo de Deus está com você nesta manhã e ele é educado. Depende de você ter. Ele já fez, Jesus, Deus já fez a sua parte. Já enviou seu filho, já amou você, já deu a sua vida, já abriu os céus, já rasgou o véu ao meio e lhe deu o Espírito Santo. Mas só depende de você ter esse Espírito Santo. Só depende de mim ter esse Espírito Santo até o meu último dia. Apocalipse, quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, não depende de Deus você ter o Espírito Santo, depende de você. Ele já fez a parte dele, ele já nos amou. Ele nos amou primeiro, ele nos resgatou. Cabe a mim e cabe a você trazer esse amor e viver esse amor. E aí eu quero finalizar essa mensagem lhe perguntando: você quer viver esse amor? Você quer ter o Espírito Santo? Que você possa sim dizer no seu coração: sim, Deus, eu quero ter o Espírito Santo na minha vida. Em nome de Jesus.